Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Buildin, que é a curadoria de conteúdo aqui da Casa 24 Horas. Para quem ainda não me conhece, vou falar sobre um tema relativamente não novo para mim, mas novo como palestrante, falar sobre a escalabilidade na construção civil. Eu sou engenheiro civil, sou formado em engenharia civil pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp, lá no campus de Ilha Solteira, me formei em 2008. Eu sou MBA também em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Sou especialista no sistema construtivo paredes de concreto moldado em loco. Também sou especialista em industrialização da construção civil. E trabalho também, eu tenho uma empresa de consultoria específica de gestão de prazo, gestão de custo e em parede de concreto também. E atuo também como palestrante, produção de cursos e workshops. Eu ainda acredito que a educação transforma e se eu fizer aí o meu pontinho de areia, eu consigo mudar alguma coisa nessa performance das obras mundiais. O tempo todo, quase todas as palestras, a gente escuta sempre a mesma coisa, que a nossa produtividade é péssima. Isso não é só na brasileira, mas a produtividade da construção civil, de uma maneira geral, é péssima. Só perde para a indústria, só ganha da indústria da caça e da pesca. Talvez nem deveria ser chamada de indústria, né? Então, é um ponto a melhorar, um grande ganho de performance. Então, vamos lá. Comecei a me propor, primeiro, o que é o desafio, para entender quais são os desafios da escalabilidade, que é um desafio, é uma ocasião ou um grande obstáculo que deve ser atravessado. E aí, quando eu faço a pergunta, qual que é o desafio da escalabilidade, de eu ganhar escala, de eu produzir bastante? Acontece duas coisas. Será que o desafio é vencer o déficit habitacional? Ou o desafio é conseguir que a pequena e média empresa cresça e consiga vender em escala ou atender em escala? Então, são os dois primeiros pontos que a gente fala. Será que o desafio é vencer o déficit? Ou o desafio é conseguir espaço para tentar ajudar a vencer o déficit? Bem complexo. Quais são os desafios das pequenas e médias empresas? Por que será que elas não conseguem? Por que a MRV com 40 anos, quase 40 anos agora, consegue entregar em 2015, no auge da crise, 42 mil unidades e uma grande maioria das pequenas e médias empresas quebraram? Por que será que isso acontece? Por que será que 60% das empresas quebram com 5 anos e 80% das empresas de construção civil quebram com 5 anos? E a gente fala que os outros 20% quebram com os outros 15. Ou seja, cada 20 anos todo mundo quebra e começa de novo. É um ponto muito preocupante, bastante preocupante. Eu resolvi decidir ir por essa linha. Quais são os desafios da pequena e média empresa para escalar o seu negócio? Afinal, toda empresa quer ganhar mais. Toda empresa, além de faturar mais, ela quer ter mais lucro. Toda empresa. Isso não é ruim, tá? A gente enxerga isso... Aqui no Brasil tem muito disso de a gente enxergar quem ganha muito dinheiro, quem se dá muito bem, de uma maneira errada. Isso não é errado. É importantíssimo que a empresa tenha lucro. É importantíssimo que ela pense nisso o tempo todo. É importantíssimo que ela entenda que isso é o oxigênio que precisa para ela sobreviver. A exemplo da MRV, no quarto trimestre de 2015, que era o auge da crise, ela teve uma geração de caixa de 176 milhões. E acredito que as pequenas e as médias nem sabem o que é geração de caixa ainda. Elas nem pararam para pensar que ela precisa de capital de giro. Ela foi empurrando com a barriga. Pensando nesse sentido, será que tem mercado? Esse slide eu não achei um extremamente atualizado, mas esse dado é de 2015. E a gente tinha um déficit habitacional brasileiro de aproximadamente 7 milhões e 800 mil habitações. 7 milhões. Esse dado é da FGV. E o que mais chama atenção na classificação dessa galera, desses 7 milhões e meio, 3 milhões e 200 vivem de aluguel.
Então, eles não têm casa própria. Mas 3.200.000 coabitação. Eles moram com outras pessoas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente acha que não tem nada a ver. O aumento da expectativa de vida aumenta o déficit habitacional. Porque sem nenhuma falta de escrúpulo, mas a galera vai demorar mais para morrer e a galera está casando mais jovem. Então aquela casa que ia ficar disponível não está mais porque a galera dura mais. Então o aumento da expectativa de vida aumenta o déficit habitacional. Agora pensando em mercado, tem um mega mercado. Eu tenho 7,5 milhões de pessoas sem habitação. Então isso não é uma desculpa, certo? E aí a gente começa a parar para pensar e analisar se são fatores externos. Será que são fatores externos que fazem com que a pequena empresa não cresça? Ela está sempre assim, nós estamos em crise, o governo está trocando, a economia está ruim, o ambiente está austero, o ambiente está ruim. Eu acho que é o contrário. Eu acho que esse ambiente vai condicionar a performance da empresa, sempre, 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 sempre. Toda vez que você parar para analisar o que está de fora, o que está fora daquilo que, por exemplo, fora da empresa, a economia, o déficit, você para de focar no que é importante, que é produzir. Então, numa crise, nada mais nada menos que é a hora de você olhar para dentro de casa. Se você parar agora e parar de reclamar da crise, e parar de reclamar do governo, parar de reclamar da Caixa Econômica, e olhar para dentro da sua empresa, você tem muito mais coisas para arrumar dentro da sua empresa do que antes reclamar do que tem lá fora. Você tem muito mais projeto para tocar, mas muito. É a hora de você ganhar performance. Entendam que a crise vai funcionar como uma alavanca operacional. E se você é melhor do que o seu concorrente na crise, você nada de braçada. Então enxerguem a crise como oportunidade, não enxerguem como um desafio ou um problema. Tá? Mas eu faço Minha Casa Minha Vida. E daí, se o Minha Casa Minha Vida acabar? Você não vai fechar a construtora? Como que era antes do Minha Casa Minha Vida nascer? E se acabar o dinheiro do Minha Casa Minha Vida? Você vai ficar colocando os ovos todos dentro de uma mesma cesta? Outra coisa, nós somos extremamente ansiosos, queremos que os resultados saiam rapidinho. A MRV tem 40 anos para chegar onde ela chegou. Estou falando bastante da MRV porque ela é referência habitacional no Brasil e na América Latina, é a maior. Então, eu vou usar ela como exemplo de escala. Então, quando eu penso em escala, eu penso na MRV, mas tem N construtoras. Ela demorou 40 anos para chegar onde ela chegou. 40 anos, não é de um dia para o outro. Ela demorou bem uns 6, 7 anos para começar a ter relacionamento com a Caixa Econômica. Então, foi todo... Não é de um dia para o outro. Hoje eu vejo muito pequenos empreendedores que, Danilo, eu quero escalar meu negócio, quero fazer parede de concreto, eu vou começar aqui, assim, assim, assado. E ele não conhece o próprio negócio, ele não sabe onde ele está se metendo, ele não tem conhecimento de gestão. Obviamente que ele não vai precisar passar por um período de maturidade operacional. Ele não pode achar que sempre ele vai acertar. Se eu pegar aí um exemplo das grandes construtoras que estão listadas na Bolsa de Valores, as grandes, Iven, Exatec, todas elas tiveram históricos de prejuízo no começo. Todas elas, todas elas. E hoje, quando eu falo para um pequeno empreendedor que para crescer pode ser que ele tenha que ter um prejuízo, ele fala, não vou me meter o meu dinheiro nesse negócio, não. Ele acha que a cultura do erro é marginalizada ao fracasso e não ao aprendizado. É engraçado porque lá nos Estados Unidos, se você vai numa reunião de investidores, num pitch de apresentação, normalmente os americanos investem em quem já quebrou. Por quê? Porque ele sabe que o cara vai dar valor ao dinheiro, ele já sabe como que funciona. Aqui no Brasil, se isso acontece, o cara fala, não, você está doido? Esse cara já quebrou, o que ele vai fazer com o meu dinheiro? Você está maluco? Então a gente tem que mudar também o mindset. É óbvio que os fatores externos influenciam no seu negócio. Mas aí, o que você tem que fazer para driblar isso? Se a Caixa acabar com Minha Casa Minha Vida, vão ter que existir outros bancos que financiem, ou todo mundo vai financiar com taxas maiores e o cara que vai comprar não vai ter alternativa. Mas o déficit está lá, então vai ter que construir casa do mesmo jeito.
certo? Existia isso antes do Minha Casa Minha Vida, existiam outros planos. Minha Casa Minha Vida é de 2009. Então nós completou 10 anos no ano passado. Agora, quais são os fatores internos que impedem que a organização cresça? Quais são as dificuldades? Eu gosto desse cara aqui, um cara pobrezinho, é o Jeff Bezos da Amazon, e eu gosto bastante dessas duas frases dele. Se você não entende os detalhes do seu negócio, você vai falhar. Se você não entende os detalhes do seu negócio, você vai falhar. O que acontece na maioria das vezes da pequena e da média construtora é que ela acha que entende os detalhes do negócio dela, e ela não entende. Ah, Danilo, por que deu certo até agora? Porque o cara foi empurrando com a barriga, e uma obra da frente foi pagando a obra de trás, e ele foi fazejando. Conhecem essa expressão? Fazejar? Ele foi empurrando com a barriga, ele foi fazejando. E o lucro, a margem de lucro era tão boa que ele nem parou para prestar atenção. Será que se ele tivesse uma melhor produtividade, será que se ele tivesse uma melhor gestão, ele não poderia aumentar isso? Será que se ele diminui o custo de produção dele, ele não pode vender mais barato e manter a margem de lucro? E se ele vender mais barato, ele vai abocanhar uma fatia de mercado melhor do que a do concorrente? Não sei, ele não conhece o negócio dele, ele não conhece. A maioria das pequenas e médias construtoras não sabem aonde se meteram. Acharam que começou com um investidor, que construir para vender é legal, e ele constrói uma, tem uma margem de lucro legal, mas poderia melhorar, e ele constrói outra, a hora que ele começa a escalar, vê a margem dele diminuindo, ele não consegue entender. Por quê? Porque ele não conhece do negócio dele. Ele não conhece, simples assim, ele não conhece os detalhes. Então, um dos pontos importantes é que você conheça o seu negócio. Entenda, não ache que conheça, entenda o negócio que você está inserido. Nos mínimos detalhes. Seja teimoso na visão. No que você quer para a sua empresa daqui a 5 anos, ou no final desse ano, quanto que eu quero que ela fature, quanto que eu quero de unidades que eu quero entregar, quanto que eu quero de margem de lucro. Seja teimoso na visão, mas flexível nos detalhes. Não importa que você quer chegar naquele rumo, mas os desvios que vão acontecer no caminho, não importa. Seja flexível nos detalhes. Você tem que aprender. Acredito eu que os fatores internos influenciam muito mais do que os fatores externos. O famoso fazejar. A gente está cansado de ver que a gente começa a obra sem projeto aprovado, sem projeto executivo, sem orçamento, sem cronograma, e você já está atrasado. Olha só, a gente tem cultura de achar que projeto é caro. Projeto é tudo aquilo que você vai realizar no futuro. É lá que está descrevendo o que você vai fazer. Se você não investir no principal escopo do seu produto, é claro que você vai errar lá na frente. 45% dos problemas de obra são oriundos de erro de projeto, que na verdade é um erro de escopo mal definido. Se naquele projeto que o cara cobrou R$2 o metro quadrado para fazer para você, ele não colocou a legenda se ali era piso ou porcelanato, eu não sei quanto tempo vai demorar para me instalar o piso, eu não sei quanto vai custar isso. Vem aí o BIM para mudar um pouco isso. Então uma dica aqui dessa palestra, trabalhem com projetos muito definidos, muito detalhados. Toda vez que você chegar numa obra e alguém está parado, essa cena é clássica, está um engenheiro e um mestre discutindo como vai fazer, já viram isso? Porra, se nessa hora, nesse momento, eu estou parado para decidir como eu vou fazer, eu tenho perda de tudo, tenho perda de tempo, tenho perda de processo, eu tenho perda de comunicação, eu tenho perda de grana principalmente. Não é para mim parar para pensar como eu vou fazer, isso gera para estar tácito. Tem que parar de fazejar. Acabou o material? Vai ali no mercadinho da esquina, vai lá comprar lá no material. Está errado, você vai pagar mais caro. Alguém planejou isso? Quanto está gastando? Alguém está medindo essa produtividade? 41% das empresas de construção civil não tem nenhum sistema de medição de alguma coisa. Ele não mede a performance em nenhum aspecto. Nem o metro quadrado, nem o hora-homem, nem o custo por metro quadrado, não mede nada. Ele fazeja, ele empurra. Então, obviamente,
que talvez esse líder não conheça do próprio negócio. Que ele não conheça que ele precisa investir em capacitação, precisa investir em gestão, ele precisa investir no BIM, ele precisa trabalhar com um orçamento bem definido. Que é um exemplo clássico desse problema de projeto? Obra pública. Não ia falar nesse assunto aqui não, mas tá bom, vamos lá. O sistema brasileiro, licitação. Da onde que vem a necessidade para poder fazer a obra? Vem aí da necessidade do cara se reeleger? Beleza. Vem aí de uma necessidade social? Beleza. E aí, quando chega isso lá na prefeitura da cidade pequena, o cara chega e fala, você tem que correr com o projeto que eu preciso construir essa escola. Corre, 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 corre. Você acha que esse projeto vai ficar um projeto executivo bem feito? Não. Aí vai para o orçamento. Aí eu vou orçar com um projeto mal feito. E vou orçar também com base em tabelas pré-definidas pelos órgãos, ou seja, eu tenho que seguir aquilo. Será que vai dar certo? Eu estou orçando um projeto ruim com uma informação tabelada. E aí o cara que vai ganhar essa licitação ainda tem que dar um desconto. Qual que é a chance disso dar certo? É zero. Eu tenho um escopo mal definido, porque o meu projeto é horrível, não teve tempo, não teve nada. Por que você acha que o governo colocou o BIM como lei? Porque ele precisa acertar mais nos orçamentos. Precisa acertar mais nos prazos. E, obviamente, com a tecnologia BIM, os projetos vão ficar mais bem executados. Vão ser mais executivos do que apenas anteprojetos. Isso é um clássico problema. Tá? Não tem jeito. Esse sistema nunca vai funcionar. Quantas obras públicas começaram e quebraram no meio do caminho? Quantas? Quantas e quantas, quantas? Sabe o que é isso? É esse ciclo que eu falei para você. Isso é um desafio da escalabilidade. Esse é um mega desafio da escalabilidade. Se eu não fizer direito, eu não vou conseguir escalar, eu vou ter prejuízo. Vamos fazer direito. Falta de maturidade operacional. A empresa ainda não errou o suficiente. Ela tem que entender que no começo está tudo ferrado. E ela não vai conseguir crescer 10 vezes em 5 anos, que ela vai tomar pau atrás de pau. Ela precisa de sei lá, se ela tem uma obra, vai fazer outra, daqui a pouco ela precisa de uma equipe de orçamentista, aí ela acha que é caro e não coloca a equipe de orçamentista. Ela precisa de uma equipe de projeto, ela continua terceirizando para o Zé da esquina. Ela precisa de uma equipe de planejamento, de cronograma, ela começa a achar, cara, ela não tem maturidade operacional, ela não errou o suficiente. Não há problema nenhum em errar. Efetivamente, você vai passar por vários desafios aqui. Mas entenda que isso faz parte do seu processo. Faz parte você criar essa musculatura para um crescimento mais orgânico. É apanhando, é lapidando, é a porrada que o diamante se lapida. Não tem outra alternativa, tá? Não tem outro caminho. Não tem atalho. Não existe isso. Tá bom? A gente também, muito acostumado com a zona de conforto. Se eu tenho aí uma série de sistemas construtivos diferentes, eu tenho parede de concreto, eu tenho steel frame, eu tenho wood frame, eu tenho pré-moldado. Se eu botar hoje uma casa de alvenaria convencional, uma casa de parede de concreto, uma de alvenaria estrutural, uma de pré-moldado, uma de wood frame e uma de steel frame, e levar para qualquer lugar do Brasil, eu vou vender primeiro a de alvenaria convencional, depois a de alvenaria estrutural, depois a de parede de concreto, ou paralelamente a de pré-moldada, depois eu vou vender a de steel frame, e depois, se eu conseguir, eu vou vender a de wood frame. Uma questão cultural, falta informação, falta conhecimento. Agora, como que a MRV então consegue vender bastante a parede de concreto? Porque ela vende preço, ela vende a parcela, simples assim. Quantos problemas de entrega e problemas técnicos vocês já ouviram falar da MRV? Isso diminuiu a quantidade de obras que ela entrega, ou diminuiu a quantidade de apartamentos que ela vende? Só aumentou. Mas espera aí, tem um paradoxo. Se ela era ruim no que ela fazia, por que aumentou a venda? Por causa do déficit, porque ela sabe vender. Então é um mega desafio, só que agora ela melhorou, ela enxergou, ela teve maturidade operacional, ela entendeu tudo isso. E ela quis mudar, por quê? Porque da parede de concreto tinha mais controle. E toda vez que você passar por aumentar a produtividade, quiser escalar, obviamente você vai esbarrar na questão do controle.
Eu preciso ter mais controle, eu preciso ter mais assertividade no resultado, eu preciso saber quanto gasto, quanto custa. É impossível uma pequena construtora saber exatamente o quanto gasta, o quanto custa. É muito, muito difícil. Porque é um negócio super complexo. Uma casinha Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem 300 itens. Aí eu tenho lá, por exemplo, piso cerâmico. Aí esse piso pode atrasar, esse piso pode chegar errado, esse piso pode ser mais caro do que eu tinha pensado, esse piso pode vir errado, o cara pode assentar mal feito. Então você tem uma série de itens a serem gerenciados, multiplicados por esses 300. Se for 10, você tem 3.000 chances de errar. É um negócio mega complexo. Na verdade, ganha mais quem menos erra. Que errar eu tenho certeza que vai, porque acertar não acerta. O orçamento não é um orçamento, é uma estimativa. É uma estimativa. Óbvio que quanto mais essa estimativa for mais próxima da sua realidade, melhor. Porque aí você tem argumento. Mas não rola. E com certeza, se eu fosse listar dessa lista de itens que eu estou falando aqui dos desafios da escalabilidade, o papel do líder e mudar a postura e cabeça do líder que está ali, do dono da consultora, do gerente de projetos, do gerente de contratos, do dono da obra, mudar a cabeça desse cara é o principal desafio. Sem dúvida. Mudar a cabeça dele é o principal desafio. Amanhã vocês vão ter aqui a palestra do professor Cioto. Eu até cito ele nesses slides. Ele vai falar isso. Ele ficou 2 anos nos Estados Unidos, lá no MIT, estudando sobre inovação na construção, e ele viu que lá nos Estados Unidos, 90% da grana investida em inovação é em seres humanos, não é em tecnologia. 90% da grana gasta em inovação na construção é na formação de melhores líderes, na formação de mudar a cabeça desses caras, e não em trazer um robô da NASA para poder substituir o pedreiro. Entenderam? Mudar a cabeça do líder, sem dúvida nenhuma, é o principal desafio da escalabilidade. Aqui eu já até comentei sobre isso. Em 2009, a expansão do Minha Casa Minha Vida. Mas e se o Minha Casa Minha Vida acabar? Como é que fazia antes? Eu vou ficar colocando meus ovos tudo numa cesta só? Será que a MRV colocou os seus ovos todos numa cesta só? Ela tem um banco chamado Intermedium, ela tem uma empresa de logística, ela constrói lá nos Estados Unidos, ela constrói o Minha Casa Minha Vida aqui no Brasil, e deve ter outras mais subempresas dentro do grupo, porque ela não colocou os seus ovos numa cesta só. Será que se eu construir alto padrão e médio padrão, não vai diminuir o meu risco? Claro, porque se o mercado ficar difícil por conta do Minha Casa Minha Vida, eu vou conseguir vender para uma galera do alto padrão. E se o mercado ficar muito difícil e muito competitivo, se eu continuar produzindo mal da maneira como eu produzia, eu vou quebrar. Simples assim. Então, não coloquem os ovos numa cesta só. E, claro, já falei aqui que a produtividade, sem dúvida, é um mega desafio. Eu não sei se já passou aqui, mas deve ter passado várias vezes, aquele relatório da McKinsey de 2017. A galera, dessa questão que eu falo da produtividade da construção civil, só ganha da indústria da pesca e da caça, né? Toda vez a galera gosta. 4.700 anos atrás, as pirâmides do Egito foram construídas colocando um bloco em cima do outro, e até hoje você constrói colocando um bloco em cima do outro. A única diferença é que as pirâmides ficaram bem feitas. Não está na hora de mudar, não? Não está na hora de mudar um pouco isso? Olha isso, nos últimos, 20, 25 anos, olha a construção civil, que lindo. Olha o quanto de incremento, de aumento, globalmente, a produtividade do trabalho, o crescimento atrás da manufatura e total da economia e na construção civil. Olha a construção, ela quase não cresce ao total da economia, ela cresceu bem mais. Ou a manufatura, as fábricas, Se eu pego duas indústrias tradicionais, como a agronegócio, a agrobusiness e a construção, se eu for analisar a produtividade dos dois nos últimos 30 anos, o agronegócio está anos-luz da construção civil. Você ainda está brigando com o pedreiro porque ele chegou de ressaca segunda-feira para medir a produtividade dele. Que ponto nós chegamos? Lá em 1985 a gente imaginava que em 2020 a gente ia ter carros voadores, né?
A construção civil a gente não imaginava nada. A gente continua empurrando com a barriga. Precisa mudar isso. Aí, ó, e aí faz a pergunta, por que será que a MRV mudou o sistema construtivo para parede de concreto? Por que será que ela enxergou que era uma melhor produtividade? Se ela mudou, está na hora de mudar. Não tem outra alternativa, tem que mudar alguma coisa. E aí um artigo que eu tirei falando sobre a produtividade. Para uma indústria com receita anual, estou falando a nível mundial, de quase 10 trilhões de dólares, 6% do PIB global, seu desempenho não é grande. Em todo o mundo, o grande projeto de construção, em média, demora 20% a mais para ser concluído. A gente costuma aqui no Brasil, já está até acostumado a obra atrasar, né? O que esse slide está mostrando é que no mundo é 20% o tempo que se atrasa na obra. E aí, pasmem, 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 pasmem. A variação em orçamento, em custo, atinge 80%. Mesma coisa você chegar na concessionária e comprar um carro. E o cara fala que o carro custa 100 mil. Aí você fala, beleza, vou ali buscar o dinheiro. A hora que você volta, o cara fala assim, é 180 agora. É assim, simples assim. Que negócio que consegue escalar e aumentar a produtividade com essa dificuldade? 80%? Por outro lado, não é só desespero e coisa ruim, não. Por outro lado, significa que a gente tem muito para melhorar. E a gente tem muito mercado. Todos essa cadeia de fornecedores que envolvem melhorar a produtividade da construção civil vai crescer pra caramba. Vai crescer pra caramba. Existem muitos fatores que contribuem para a baixa produtividade, mas entre eles é baixo investimento de capital em comparação com outros setores, a gente não está conseguindo vender nosso peixe direito, complexidade de projeto, não precisa nem ir muito longe, pega a casinha da Minha Casa Minha Dilma, 300 itens para controlar. Perturbação econômica, é óbvio, falta de transparência e corrupção. Um dos maiores impedimentos, no entanto, é a escassez de trabalhadores qualificados. Eu ouço todo mundo falar que não tem mão de obra qualificada. Ouço todo mundo falar. Então muda o jeito de construir, para não depender mais desse cara que é tão manual o trabalho dele. Então vou mudar o jeito de construir. Vou botar numa fábrica onde não chove, onde eu tenho um operário, onde o controle de produtividade é alto, onde eu consigo prototipar e saber quanto que eu gasto exatamente naquele item. Trazer mais o Lean Construction, o Lean Manufacturing para a indústria da construção civil, para diminuir a chance de eu errar, porque errar eu vou, isso é fato, tá bom? E aí ele fala que nos Estados Unidos o setor pensa aumentar 12% até 2026, e lá nos Estados Unidos isso é muita coisa, tá? Esse artigo é do site Wired, The Construction Industry Needs a Robotic Revolution. Por que não mudar, melhorar a produtividade, sistemas construtivos industrializados, maior controle, maior assertividade dos resultados? O que você precisa saber para poder escalar, quanto custa e quando vai terminar. E você não sabe, eu tenho certeza absoluta disso. Olha o professor Ceoto aqui, que amanhã vai estar aqui. Sexta vai estar aqui, sensacional. Essas novas tecnologias da construção 4.0 serão muito úteis na fabricação de componentes de alta precisão para mudar o nosso sistema construtivo. Ele fala também que a atividade da construção civil é complexa e abrange a construção de vários subsistemas em um mesmo lugar. Então, se a gente fosse analisar a curto prazo, como seria? Deve evoluir para pré-fabricação dos subsistemas. Chicote elétrico, chicote hidráulico, kit hidráulico, parede montada, kit de pintura, mais ou menos assim, para a gente transformar isso mais parecido com uma montadora e vir montando cada vez mais. Se eu fosse analisar, concordo com o professor Ceoto, seria essa evolução a curto prazo. Não adianta pensar em tecnologia, não adianta e eu ir lá e inventar um robô para assentar tijolo. Que nexo tem esse? Eu inventei um robô para assentar tijolo, vou continuar tendo problema com a argamassa, vou ter com a cadeia de suprimentos. Por que não posso fabricar a parede inteira numa fábrica e trazer pronta, como a gente viu aqui? É diferente. Eu não posso usar a tecnologia para
como o professor disse, automatizar as tecnologias medievais. Eu não posso fazer isso. Não preciso fazer isso. Tá bom? Só vai sobreviver quem se adaptar. Só vai sobreviver quem se adaptar. Foi assim nas outras indústrias e vai ser assim na construção civil também. Muito obrigado.